Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós teremos como tema a conquista e a colonização espanhola na América. Nós iremos então aqui, ao longo desta aula, discorrer como se deu o processo, da conquista e como se desencadeou a colonização na América espanhola. Ou seja, na parte da América que foi colonizada pelos espanhóis. Lembrando que, ao longo do processo de conquista e colonização, o continente americano foi colonizado por três grandes civilizações europeias: as inglesas, os espanhóis e os portugueses. Foram as civilizações europeias que conquistaram e vieram para cá colonizar e explorar ou povoar, toda essa parte do continente americano. Nesta aula, nós iremos fazer então um recorte histórico, no qual nós estaremos falando da parte do continente americano em que foi colonizada aqui pelos espanhóis. Qual foi o processo de culturação, de enculturação aqui, e qual foi o processo de exploração, implementado aqui na parte do continente americano colonizado então pelos espanhóis. Nós temos aqui, o marco, da chegada dos espanhóis, e nós temos aqui um mapa, onde compreende a América espanhola. Então, toda essa parte do continente americano que está marcado de vermelho é aqui onde foi colonizado pelos espanhóis, Então, essa parte chamada então de América Espanhola, que foi o processo que se deu então o domínio, aqui dos espanhóis. Os europeus na América. Então, como que se deu, aí a presença dos europeus no continente americano? Quando o Cristóvão Colombo desembarcou na América em 1492, o continente já era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Pessoas essas que foram depois consideradas como povos indígenas. Então já havia bastante pessoas aqui, no continente. Então não foi aí uma descoberta, e sim uma invasão, um domínio, uma conquista, dos povos que já viviam aqui. Povos esses que já existiam uma organização política, que já tinham uma organização religiosa, povos extremamente desenvolvidos para a época, existia aqui toda uma estrutura, de organização. Havia, então, desde pequenos grupos indígenas, habitando as florestas tropicais, até grandes impérios, como a dos Incas, dos Maias e dos Astecas. Povos esses chamados, então, de povos pré-colombianos, porque eram civilizações indígenas que já viviam aqui no continente, antes da chegada aí dos espanhóis, E esses povos tinham uma característica, peculiar, que era que já existia um modelo de organização político, social e religioso, e até mesmo cultural desses povos, chamados então de povos pré-colombianos. A chegada dos europeus representou uma catástrofe para a população nativa da América, porque grande parte da civilização indígena que já viviam aqui, foram dizimados, foram aqui exterminados, praticaram um verdadeiro massacre, ao estabelecer o processo de domínio aqui pelos europeus. Então, realmente, de fato, foi considerado uma grande catástrofe para a população nativa da América que já viviam aqui, porque muitos foram feitos escravos, muitos foram mortos e muitos
né, foram subordinados aos desmandos, né, dos povos europeus, né, aqui na América. Aqui nós temos um mapa representativo como que se deu o processo de migração, né, dessas civilizações. As que partiram de Portugal, as que partiram da Espanha e as que partiram, né, da Inglaterra em direção ao continente americano. Porque já há documentos, né, quando eu digo em direção, porque já há documentos, né, que remontam a ideia, né, de que eles, né, havia, né, aqui, né, o conhecimento da possível existência de terra além do Oceano Atlântico. Por isso, quando eu digo partiram, né, em direção ao continente, né, depois chamado de continente americano. Aqui nós temos então uma representação, né? Essa aqui é uma cena do filme Apocalipse, né? E do filme 1453, que marca, né? Aqui é 1454, né? Que marcam aqui a chegada, o contato dos europeus com os povos indígenas, né? Como que se deu, né, essa relação aqui entre indígenas e europeus. Ávidos, né, por riquezas, né, ansiosos e desejosos por riqueza, principalmente pelo ouro e pela prata, né, que estabeleceu aqui a conquista, deixando então um verdadeiro rastro, né, de devastação e de sofrimento. Quando os colonizadores, né, europeus chegaram ao continente americano, o ansejo e o desejo era por metais preciosos, né? E foi o que eles conseguiram retirar daqui, né? Toda essa riqueza de ouro e de prata que a terra pertencia naquele momento. Após as guerras de conquistas aqui implementadas, né, pelos espanhóis, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Aqueles que conseguiram sobreviver, né, às guerras de conquistas foram feitos escravos, né, foram utilizados como mão de obra para o trabalho em nome dos espanhóis, ou quiçá dos europeus. Choque entre dois mundos completamente diferentes emergiu então o chamado Novo Mundo. Ao implementar aqui uma nova descoberta, ao implementar um novo processo de colonização, dar-se então um novo mundo, né, no qual inclusive o continente americano ficou conhecido então como Novo Mundo, né? Nós tínhamos então o Velho Mundo, que era a Europa, o Novo Mundo, que é a América, e depois o novíssimo mundo, que era a Oceania. As consequências desses encontros deixaram marcas profundas que estão presentes até hoje, principalmente nas sociedades da América Latina. Os espanhóis tinham uma visão etnocêntrica das culturas dos povos conquistados, ou seja, né, os espanhóis, né, tinham uma visão, né, de que a cultura dos povos conquistados deveriam ser, né, dizimada, né, deveriam ser, né, mortas, né, deveriam ser implementados o novo modelo de cultura dos povos civilizados, né, que seria então aqui a imposição da cultura dos espanhóis, né? Os espanhóis foram então, né, praticando o genocídio e implementando aqui a sua cultura de chamado então de mundo civilizado. O etnocentrismo é a visão de mundo preconceituosa que considera a própria cultura superior às outras, né? Então, por isso, em que os espanhóis, que assim quando chegaram, não só os espanhóis, mas os europeus, quando chegaram
ao continente americano, praticaram aí, né, o chamado etnocentrismo, que é, né, no qual uma civilização considera, né, que a sua civilização, que a sua cultura, ela é superior às outras, né? Então essa ideia de superioridade, né, praticada aí pelos europeus quando chegaram no continente americano, né? Praticou então essa ideia, né, de eurocentrismo, onde as pessoas movidas por esse tipo de pensamento julga as culturas que desconhece com base em seus próprios valores, sem levar em conta as peculiaridades de cada um. Quando nós nos subjugamos, quando nós, né, achamos que a nossa cultura é melhor do que a outra, quando nós criticamos, né, uma cultura e tentamos impor a nossa, nós estamos aí praticando, né, o chamado etnocentrismo, que é uma visão extremamente preconceituosa, né, ao dizer que uma cultura é superior à outra, né, e que não existe essa ideia de superioridade cultural, né? Cada cultura ela tem um contexto, né? Cada cultura ela tem uma realidade porque ela surgiu. Então, ao subjugar, né, uma cultura, né, você está desconhecendo aí, né, os próprios valores, a base, né, em que levou ao surgimento, né, desse modelo de cultura. Apenas 30 anos após a conquista, a população da América foi reduzida de 80 milhões para 10 milhões de pessoas. Daí dá para vocês perceberem, então, a prática genocida, né, aqui implementada pelos os europeus ao chegar na América. Então, foi um verdadeiro massacre, né, aqui com relação à população que aqui, né, já vivia. O início da conquista, né, como que se deu o processo do início da conquista? Nós temos aqui, então, de laranja o Império Azteca, de rosa o Império Maia e de verde o Império Inca, que era onde, né, as civilizações, né, pré-colombianas, né, habitavam aqui quando se deu o processo da chegada, né, dos espanhóis e os colonizados. O extermínio da população das ilhas. Desde o início, o principal objetivo dos exploradores era encontrar ouro, né? Com a chegada dos europeus aqui no continente americano, principalmente na parte da América Espanhola, o principal objetivo aqui era encontrar ouro e que fosse de maneira imediata. Então, momento algum, né, com a chegada desses colonizadores e exploradores, não eram fixar moradia, que a princípio, né, não se tinha esse objetivo aqui de fixar moradia, e sim explorar toda a riqueza, né, que havia ali e levar para o seu país, para a sua metrópole, né? Então, mesmo que para isso fosse necessário, né, praticar um verdadeiro extermínio da população para que pudesse realizar o seu principal objetivo aqui, que era encontrar, né, ouro. A primeira ilha a ser dominada foi a chamada Hispaniola, em 1496. Nesta ilha foi estabelecida a base para a exploração das Antilhas. As Antilhas é o conjunto de ilhas, né, que compreende a América Central. Então, ali, né, a primeira ilha a ser dominada passa a se chamar então de Hispaniola ou Espanhola, né? Porque foi então a colonização, né? Foram os povos espanhóis que chegaram, que foram aí então estabelecendo, né, o seu processo de domínio. E a exploração, a base exploratória aqui foi nas Antilhas. No início do século XVI, os espanhóis iniciaram então a colonização em Porto Rico, Jamaica e Cuba, né? Todas ali foram implementadas a exploração, a colonização de exploração.
E nesse processo aí, né, de colonização, de exploração, né, foram praticados, né, verdadeiro extermínio da população. Né? Lembrando que no continente americano foi estabelecido dois tipos de colonização. A colonização de exploração, que tinha como principal objetivo, né, retirar toda a riqueza e levar para a metrópole, e a colonização de povoamento, né, que foram civilizações europeias que foram estabelecendo, né, aí povoamento, né, que foram, né, construindo, né, uma vida aí nesses lugares. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E que foram, então, estabelecendo aí, né, esse verdadeiro extermínio com relação à população. A exploração da mão de obra indígena na realização das mais diversas atividades, principalmente na mineração e na agricultura. Então, os povos indígenas foram aqueles que conseguiram sobreviver às guerras, né, implementadas aqui, né, aqueles que conseguiram sobreviver foram utilizados como mão de obra escrava para trabalhar nas minas de extração de metais preciosos e também foram utilizados, né, aqui na agricultura. As populações nativas das Antilhas foram dizimadas em razão das doenças trazidas pelos europeus, o trabalho forçado, a fome e as guerras. Então, nós chamamos, né, essa dizimação de genocídio, né, quando você implementa a morte, né, através da doença, a morte da cultura, né, da imposição, né, da sua cultura etnocêntrica, a trabalhos forçados, a fome, né, as guerras. Então, foi um verdadeiro genocídio, né, das populações nativas que viviam aqui nas Antilhas, né, que viviam aqui nessas ilhas que compreende hoje a América Central. Então, um dos primeiros povos, né, a ser conquistados aqui foram os astecas. Né? A primeira conquista que se deu dos espanhóis aqui foram, então, do Império Azteca, que é o que vocês podem observar, né, aqui nesse mapa abaixo, né, que é onde estabeleciam aqui a civilização azteca. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares em direção ao interior do continente em busca de riquezas. Né? Então, foi aqui, né, um marchar para o centro aí, né, das ilhas e dos continentes. Então, os espanhóis foram estabelecendo expedições militares, né, que entraram interior adentro do continente em busca de riqueza, em busca de metais preciosos. A expedição que conquistou e submeteu os astecas foi liderado pelo Hernán Cortés, né, que foi um dos líderes aqui que conseguiu conquistar, através dessa expedição militar, conseguiu conquistar, então, esse primeiro grande povo aí, que foi os astecas. O Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan, né, que era a capital do Império Azteca, no final de 1519, sendo recebido pelo imperador Montezuma II. Né? Aqui é o contato, né, que se tem do Hernán Cortés, né, com o rei azteca, né, chamado então de Montezuma. Aqui nós temos então, né, as ruínas do Império Azteca, né, aqui que é inclusive, né, se tem, né, essas ruínas até os dias de hoje. Cortés buscou apoio dos povos indígenas inimigos dos astecas para conquistar Tenochtitlan. Essa cidade aqui é Tenochtitlan, que foi considerada como uma das maiores cidades, né, do mundo antigo, aqui habitado pelas civilizações, né, indígenas. Então, podemos dizer que é a segunda, aliás, que é a segunda não, que é a maior
cidade do mundo antigo aqui já encontrada no continente americano. Então, o Hernán Cortés, ele contou com o apoio, né, de povos indígenas que eram nações inimigas aqui dos astecas, né, para conseguir conquistar, então, Tenochtitlan, que era a cidade, né, a capital aí dos astecas. Sendo, inclusive, gente, a colaboração decisiva para o sucesso dos espanhóis, né? Então, os espanhóis só conseguiram, né, aí ter sucesso graças ao apoio, dos próprios índios aqui, né, para conseguir derrotar os astecas. Em 13 de agosto de 1521, a capital asteca foi tomada pelos espanhóis após 3 meses aqui estabelecida um cerco, né, aqui, e a cidade foi sitiada. E foi então derrotada. Agora nós vamos falar do Império Inca. Como que se deu a conquista do Império Inca? O Império Inca se estendia por toda uma vasta região da Cordilheira dos Andes e da costa do sul-americana do Oceano Pacífico. Na chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil. Né? Então, primeiro, o Império Inca ficava localizada na Cordilheira dos Andes, né? Que é esse conjunto de montanhas que tem aqui ao sul da costa do Pacífico. E ali, quando os espanhóis chegaram, né, o Império Inca, né, estava estabelecendo aqui uma guerra civil entre eles. O imperador havia morrido e seus 2 filhos disputavam então o poder, né? Então, com a morte do imperador, né, os seus 2 filhos então estavam disputando o poder entre si. Aqui nós temos então, né, Machu Picchu, né, que é uma das cidades Inca, né, que é o Império Inca, que é considerado aqui como o Império Sol, né, que é a cidade de Machu Picchu, que é uma cidade construída no topo de uma montanha, que inclusive essas ruínas foi descoberta, né, aí recentemente, né, no início aí do século XX. A conquista do Império Inca foi comandada por Francisco Pizarro em 1531. Espanhóis aprisionaram o imperador Atahualpa. Né? Atahualpa ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata aos espanhóis para ser libertado. Né? Então, em troca aí da sua liberdade, né, o Atahualpa, né, que é o imperador, né, Inca, né, deu aos espanhóis uma grande quantidade de ouro e prata para que pudessem ser libertados. Ao receber o resgate, Pizarro, ao invés de libertar Atahualpa, ordenou a sua execução. Tamanha era a violência, né, aqui implementada pelos espanhóis. Em 1532, os espanhóis conquistaram a capital do Império Inca, que era a cidade de Cusco, né, no qual era estabelecida aqui sua capital. Apesar da dominação, os incas resistem e lutam por sua liberdade até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru I, foi preso e executado sumariamente, né? Então, houve, né, aqui a prisão e a sua execução. Aqui nós temos, então, o momento, né, da sua execução. A administração das colônias. À medida, né, em que foi estabelecendo, né, aqui as colônias dos espanhóis, foi havendo a necessidade de estabelecer um sistema de administração, né? Uma vez conquistados, né, uma vez os povos pré-colombianos conquistados, fazia-se necessário, então, organizar um sistema de administração das colônias, para que fosse aí implementado, né, o sistema de exploração. Com isso, as colônias foram divididas em capitanias e vice-reinos. Os cabildos,
né, formaram aí os conselhos municipais e o padroado, o acordo entre a coroa espanhola e a igreja. Então, foi estabelecido esses 3 modelos, né, de administração nas colônias: as capitanias e os vice-reinos, os cabildos, que eram os conselhos municipais, e o padroado, né, que seria esse acordo estabelecido entre igreja, né, e espanhóis. A América Espanhola e os seus vice-reinos, né? Aqui nós já temos, então, a América Espanhola já dividida, então, em vice-reinos, né? Nós temos, de cima para baixo, o vice-reino da Nova Espanha, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral de Guatemala, Capitania Geral de Venezuela, Vice-Reino de Nova Granada, Vice-Reino do Peru, Vice-Reino do Rio da Prata e Capitania Geral aqui do Chile, né? Que é essa região, né, que compreendia a Cordilheira dos Andes. A sociedade colonial, né, como que se dava aqui a organização da sociedade colonial. Existia então os chapetones eram espanhóis que assumiram cargos administrativos nas colônias, né, uma vez estabelecidos os vice-reinos aqui, né, e as capitanias, né, os espanhóis foram assumindo cargos, né, dentro desses vice-reinos. E um desses cargos eram os chapetones, né, que eram os espanhóis que foram assumindo aí cargos, né, dentro, né, do sistema de organização aqui, né, dos espanhóis. Os crioulos, que eram pessoas nascidas na América e que eram descendentes dos primeiros conquistadores. Então, os primeiros conquistadores que chegaram na América, os seus filhos eram chamados então de crioulos, né, porque já havia nascido na América. Eram espanhóis, né, porém já havia nascido na América. Existiam então os mestiços, que eram o resultado da miscigenação entre espanhóis e mulheres indígenas, e os indígenas, que formavam a maioria da população e constituía a principal mão de obra aqui. A economia e o trabalho nas colônias, né? Como que se dava o processo de trabalho nas colônias e como era o sistema econômico estabelecido nas colônias espanholas. Existia a pilhagem, o pacto colonial, as plantations, né? Que eram plantações, né? Aqui em grandes propriedades rurais que utilizavam, né, a monocultura e o trabalho escravo, né? Plantava-se o cacau, a cana-de-açúcar, o tabaco e o algodão. E a mineração, né? Além do trabalho compulsório, né? Além de estabelecer a mineração, eles trabalhavam compulsoriamente, né? Os prisioneiros e os derrotados aqui eram feitos de escravos para trabalhar aí, né, trabalhos forçados. E aí nós terminamos, né, esse passeio que nós fizemos aqui de uma forma bem resumida, né, de uma forma bem sistematizada aqui do sistema, né, de conquista e de colonização, né, dos espanhóis aqui, né, na parte da América chamada então de América Espanhola. E aí vocês foram vendo então o modelo, né, de colonização que foram sendo implementados, né, aqui na América Espanhola. Então eu termino esta aula deixando para vocês um grande abraço. Dúvida, eu estou à disposição de vocês das 7 às 11, de segunda a quinta-feira.